Eu quero saber se você é aquele tipo de mãe que estuda, que lê, que segue várias tendências aí de mercado, né? Tem as consultoras de sono, consultora de amamentação e tenta aplicar tudo que aprendeu. É esse tipo de mãe? Pois é. Muitas de nós, mesmo assim, acaba reagindo de um jeito que não gostaria. E aí, se você já leu 1000 dicas sobre maternidade respeitosa, tentou controlar o tom de voz, segurar a raiva, mas no fim do dia se viu gritando e querendo jogar menino pela janela, talvez esse vídeo seja para você. Vem comigo. Isso acontece porque educar não é sobre técnica. Eu sou terapeuta familiar há mais de 11 anos e atendo famílias já há muito tempo, porque antes da psicologia eu fui educadora. E uma das coisas que sempre me chamou mais a atenção foi que estar com a criança é sobre consciência e conexão. Muito mais uma consciência sobre nós mesmos do que sobre eles. E às vezes a gente não é tão fácil assim, né? A gente se dá conta das nossas questões que estão envolvidas. E aí é que vem o ponto que eu acho mais importante para desmistificar nesse vídeo, que é sobre quem está por trás das palavras que você diz, sobre o que essa criança ativa em você sem querer. Quais são os gatilhos que da sua própria história vai estar presente quando você está cuidando aí do seu filho. Esse é o ponto. A gente pode ler tudo, saber tudo sobre desenvolvimento infantil, rotina, limites, mas se você não tiver clareza sobre as suas feridas emocionais, sobre os gatilhos que você carrega, sobre as vozes do passado, que de alguma forma estão internalizadas, que ecoam quando o seu filho faz algo de errado, você vai continuar tentando fazer diferente com as ferramentas de sempre, porém com os resultados iguais. E é aí que vem a frustração, porque a técnica em si só não funciona, né? Ela vai até aonde o teu padrão emocional permite. Por quê? Porque aquilo que eu aprendi na história com a minha família, ou aquilo que eu vivi quando eu era criança, vai entrar em cena quando eu tiver com meu filho, eu querendo ou não. Por isso é tão importante a gente ter autoconhecimento. Por isso que é tão importante a terapia quando a gente tem filhos, né? Porque vai, de alguma forma, vir com muita força a forma como a gente foi criado. Aquilo que a gente gostou, aquilo que a gente não gostou, aquilo que a gente ainda sente aquele engasgo quando vai falar, sabe? Pois é. Tudo isso volta quando a gente está diante dos nossos filhos. Sabe que tem uma coisa que aconteceu na minha casa que é muito interessante. Uma vez a minha filha, ela queria brincar comigo, eu tava fazendo almoço. Eu digo, ó, quando acabar o almoço, eu sento pra brincar contigo. Tá bom. Ela foi lá e tal, saiu reclamando, beleza. Quando eu acabei o almoço, ela já tinha se distraído e tava brincando sozinha. E aí ela pegou e disse, eu disse, tá filha, vamos brincar? Não, mamãe, agora eu não quero. Nossa, aquilo me ativou uma raiva. Aquilo veio com uma força tão grande. Então tá, então nunca mais me chama pra brincar. Naquele momento, eu não tava respondendo como a mãe da minha filha, mas eu estava respondendo como a criança que algumas vezes foi deixada de lado pelos coleguinhas na escola. Então, se na tua história teve muito silêncio, cobrança, medo, ausência, é natural que mesmo sem querer a gente vai repetir esses padrões, né? Então, assim, a gente não vai deixar esses padrões aparecerem porque a gente é ruim. Não é isso. Eles aparecem porque eles são familiares, eles são conhecidos. O nosso cérebro escolhe aquilo que é familiar, mesmo que não seja saudável. E é por isso que educar com consciência, né, esse educar que a gente busca tanto na nossa geração, não é seguir um método pronto. Por isso que as dicas, talvez, que você vê, principalmente se a gente for pegar questões assim de adaptação escolar, o sono, essas coisas mais sensíveis, né, não vai funcionar só com o método pronto. A gente precisa olhar para a nossa história de verdade. A gente precisa saber o que ainda nos fere, o que ainda sangra dentro da nossa alma e como a gente reage. Por que a gente reage nesse automático? Aonde é que a gente não aguenta, não tolera? E é a partir disso que a gente vai construir um novo caminho. E eu digo para vocês que o meu trabalho com famílias, ele começa exatamente nesse lugar. Antes da gente falar sobre como a gente vai reagir com calma, primeiro eu vou te perguntar, o que está te tirando do eixo? Além do comportamento do seu filho, o que isso diz da tua dor? O que tu sente quando o teu filho te desobedece? Para aí um pouquinho, pausa esse vídeo, pensa. É muito importante a gente entender, e a terapia familiar vai nos trazer muito isso, a gente escuta a nossa história de dentro.
E quando você se escuta de verdade, é aí que as coisas começam a mudar. Você passa a se posicionar com mais consciência, porque daí você tem mais clareza, você começa a criar limites, estabelecer esses limites com mais leveza, porque você consegue cuidar do outro sem se abandonar, sabendo aquilo que impacta em você. Você consegue pedir para o seu filho, me dá um minutinho que a mãe precisa se regular aqui. Porque no fim, gente, educar com consciência não é sobre perfeição. Você já deve ter me ouvido falar isso em outros vídeos. É sobre ser inteira, é sobre se acolher, é sobre ser presente, ser verdadeira com você mesma, principalmente com você. E também ser verdadeira com seu filho, dizer, olha, mamãe passou por isso, mamãe não reagiu legal, que nem eu fiz nessa vez. Mais do que não errar, a gente precisa saber reparar a relação com os nossos filhos, mas principalmente com a nossa própria história. E se esse vídeo falou contigo, tocou aí na sua alma, aqui na descrição tem o link para saber mais sobre as sessões de alinhamento familiar que eu ofereço para você aí que precisa de um primeiro passo, né? Para entender o que está acontecendo aí na sua família, para entender por onde que a gente pode começar esse processo de transformação. Vai ser um prazer te acompanhar nesse processo e principalmente me conta quais são as maiores dificuldades que você tem na criação de filhos e no seu relacionamento depois que eles chegaram. Afinal de contas, a gente sabe que é um desafio. E nada melhor do que a gente poder falar de família juntos. Então, vem comigo e deixa aqui nos comentários, certo? Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo e de deixar um gostei aí para nós, tá bom? Um beijo, até o próximo.